Olá, Alma Luzes, bem-vindos! Você está no canal Alma Luz, eu sou a Carol Cardoso, dou boas-vindas a vocês, fico muito feliz de estarem aqui com a gente. Nós estamos no nosso bate-papo sobre o livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês, que conta aí um pouquinho da história de Maria de Nazaré, desde do preparo para a sua vinda, os sonhos premonitórios, e aí a sua infância, futuramente a sua adolescência e realmente o desempenho da sua missão aqui na Terra. É um relato muito tocante por tudo que a gente consegue perceber do que aconteceu, não só na vida dela realmente, mas nos bastidores, tudo que estava acontecendo nos bastidores. Quando a gente fala os bastidores, é claro, a gente está falando da vida espiritual, das forças que estavam ali em luta, como há sempre, mas principalmente da força do bem, representadas pelos ceareiros do bem, que protegiam, inspiravam, ajudavam, curavam, todos naquele momento tão importante da história da humanidade. E aí a gente, semana passada, falou sobre o relato que foi feito pelos sacerdotes que visitaram Maria de Nazaré e a entrevistaram, né? Encabeçados por Azeda Moá, que passou todas essas informações ao sumo sacerdote e aos outros, os demais sacerdotes do Templo de Jerusalém, e ao final o sumo sacerdote dá a ideia de convidá-la para ser uma das virgens do Templo de Jerusalém. E aí, só para ficar claro aqui para gente, né, o que era ser uma virgem no Templo de Jerusalém, naquela época o templo funcionava também meio que como, para o nosso entendimento atual, acho que fica mais fácil, né, a gente colocar essas palavras, como um mosteiro para os futuros sacerdotes que iam até lá e estudavam, né, os pergaminhos da lei e se especializavam nessas informações, e um convento para essas virgens que eram filhas de homens abastados, né, do povo hebreu, e que iam até lá para realmente entregar a sua vida a Deus, ou seja, era uma clausura mesmo. Elas ficavam como se estivessem num convento, sendo instruídas não só nas leis, mas também no ofício ali de tecer os tapetes, a tapeçaria, as cortinas, né, na limpeza e na arrumação do templo, instruída em outras línguas, né, instruídas até dependendo das capacidades que elas atingiam, elas podiam ser revelados a elas os segredos do Templo de Jerusalém. Então, assim, era realmente uma vida monástica, né, nesse sentido, era uma clausura, e essa era então a futura vida de Maria, como fora sugerida pelo sumo sacerdote. E aí eles fazem uma nova reunião ali no templo para consolidar esse plano, para discutir esse plano. E aí é convidado novamente o Azeda Moá para que ele faça um novo relato, e ele realmente volta a falar que ele nunca conversou com nenhum outro sacerdote que tivesse tanta sabedoria como uma menina de 7 anos, que ele mesmo não tinha as ideias que ela, nunca teve as ideias que ela proferiu, mas que ele percebeu que vinham do alto. E terminando o seu relato, o sumo sacerdote reitera então o convite para que ela vá morar lá no Templo de Jerusalém, para que eles possam ajudar a moldar o caráter, né, moldar a personalidade daquela menina. Mal sabiam eles o que ia acontecer depois, mas eles designam a Eliseva como sendo então a pessoa que vai instruí-la, que vai ser responsável por ela ali dentro do templo.
e comunicam também a Lisiane, que é a filha do sumo sacerdote, e ambas ficam muito felizes, muito alegres. Elas já tinham ouvido falar de Maria, já tinham ouvido falar das profecias, então para elas é uma alegria muito grande poder receber a menina lá. Elas estão ansiosas para que aconteça logo. E aí, né, a gente comentou no vídeo passado sobre a comoção, né, que os relatos do Azedamoa proporcionou na reunião anterior, quando ele né, dá aí as informações sobre os pontos de vista de Maria, né, que causou realmente um estremecimento ali entre os sacerdotes. E dessa vez, nessa reunião, os ânimos estão bem mais calmos, estão bem mais tranquilos, os sacerdotes estão bem mais maleáveis, bem mais abertos às informações, e isso é um reflexo do trabalho dos ceareiros do bem, que foram trabalhando as mentes desses sacerdotes para justamente proporcionar um ambiente mais harmônico possível para essa tomada de decisão. Eles conseguiram com isso, inclusive, fechar o ambiente para não permitir que os espíritos de ordem inferior se envolvessem e tentassem ali, através da inspiração, causar qualquer desequilíbrio, o que acaba acontecendo em algumas vezes, né? Mesmo em ambientes assim como o deles, né, de um templo, né, ou uma igreja, ou um salão de culto, ou seja lá o que for, dependendo da forma como as pessoas que ali frequentam vibram, a gente às vezes abre uma porta, né, tanto pode ser a porta aberta para a espiritualidade superior, como pode ser aberta para a espiritualidade inferior, né? Isso é um fato que não tem como a gente descartar. Mas, nesse momento, eles realmente conseguiram proteger o ambiente. Só tem um que ficou ali meio contrariado, outros que realmente pensavam também que, sei lá, né? Mas estavam abertos, estavam ali aceitando. E Azedamoa foi incumbido de levar o convite à família de Maria de Nazaré e à própria Maria. E ele ficou muito feliz até com essa incumbência, porque ele adorava estar ali entre eles. E ele se colocou a caminho. Nazaré ficava a mais ou menos, fica, né? A mais ou menos 120 quilômetros de distância. E naquela época, 120 quilômetros no lombo do cavalo, ou a pé, ou no caso dele, numa carroça, né? Então eles se colocavam a caminho já de noite, ou preferencialmente à noite. Acho que até por conta do calor, né? E aí ele foi viajando e na parte de trás da carroça e pôde dar uma descansada, né? Fechar os olhos, dar uma dormida. E aí, nesse momento em que ele dorme, descansa, ele tem um sonho lúcido, em que vem um mentor, né? Um espírito guia, protetor, incentivá-lo no trabalho de ajuda à missão de Maria, né? de ajudá-los a entender o convite do Templo de Jerusalém, e até animá-lo para que ele se coloque como uma pessoa, um protetor, um amigo, né, no caminho em que ela está trilhando. E ele acorda desse sonho lúcido, fica muito emocionado com as informações que ele ainda, né, consegue manter na retina, na cabeça. E aí aqueles lugares em que eles estão viajando, né, as cidades que aparecem com frequência nas profecias, e aí lembra ele dos profetas que passaram por ali. Ele fica realmente num estado de conexão muito profunda com a espiritualidade superior, com os guias daquela religião. E aí eles fazem algumas pausas, claro, no meio do caminho, até que finalmente chegam em Nazaré e chegam à casa de Maria. E ele é recebido muito bem, claro, pela família de Maria, que já o conhece, já gostam muito dele.
A própria Maria, quando o vê, abraça e beija e fica muito feliz com a presença dele. E aí o pai de Maria o convida para dar uma volta por Nazaré, que é uma coisa que ele apreciou muito também, porque aí deu a oportunidade a ele de visitar lugares que ele ainda não conhecia, as habitações da cidade, perceber pelos próprios olhos como que as flores realmente lá estavam mais bonitas, como que as plantações aparentemente davam com mais abundância, a alegria no ar, sabe? Como se fosse uma atmosfera diferente. Naquela época, Nazaré tinha uma alimentação mais vegetariana, porque eles preferiam o pescado, porém o pescado mais próximo vinha de mais ou menos 20 quilômetros de distância, e aí eles, para ter acesso, né, acabava sendo meio caro. Então, assim, não era sempre que se podia comer carne de peixe, que era a que eles gostavam mais. Então, a alimentação era basicamente de queijos, que eles gostavam muito, queijos de cabra, frutas e mel e pães. E aí, eles voltando do passeio deles, a caminho, o pai de Maria de Nazaré fica muito tocado com a presença dele ali, se emociona, pede para ele dizer algumas palavras para ele como homem de Deus, porque ele está muito mexido, muito balançado, e ele fala: poxa vida, você tem uma representante direta de Deus na sua casa, que te fala, que pode falar as verdades mais belas, né? E aí o pai de Maria fica ainda mais emocionado, né? E aí eles vão para casa. Chegando lá, tem, né, essas iguarias ali da época, então, à disposição para que eles possam iniciar ali, né, uma reunião, se alimentar. E o Azedamoá faz o convite, fala para os pais de Maria que ela está sendo convidada, que ele está ali como representante do sumo sacerdote, que o convite parte dele, para que Maria então se junte às virgens do templo e se interne no templo de Jerusalém. É claro que isso não é uma coisa, apesar da honra, não é uma coisa muito fácil, né, para os pais de Maria, que tinham um amor profundo por ela. Claro, ok, tudo bem. Todo pai, toda mãe tem um amor profundo pelos filhos, mas Maria não era como qualquer criança, né? Além de tudo, ela exalava amor por todos os poros e tinha conversações muito agradáveis. Era uma alegria para aqueles pais, e para eles era muito difícil se verem separados dela, né? Então, a princípio, o pai dela é o primeiro que fala, e ele realmente se coloca nessa posição, que é muito difícil para ele se ver separado da menina, porém ele entende a importância, a honra que é, né, o convite, a importância dela ir até o templo e de estar lá da forma como está sendo feito o convite. Aí o sacerdote pergunta para a mãe de Maria o que ela achava, e ela fala que repete as palavras do marido dela, e que apesar dela ter carregado a menina no ventre, do amor que a une a ela, né, como mãe, ela compreende que a filha dela está destinada a uma outra coisa, a missão espiritual da filha dela, e que ela não pode ficar no caminho disso. Então que ela entende que assim deva ser, né? E aí o sacerdote termina por perguntar para a própria Maria o que ela, né, tem a dizer a respeito disso. E ela se coloca da seguinte forma. Primeiro ela diz: papai e mamãe bem sabem o que devem querer. E aí ela ajusta a roupinha no corpo assim dela e fala: é comum a todos os filhos da minha idade estarem sobremaneira apegados aos pais e não trocá-los por coisa alguma na vida. Mas reconheço neste caso uma força maior do que o próprio lar, do que o amor da família, do que o amor com tonalidades egoísticas. É o dever para com Deus.
Se ele permitir que eu saia de casa para servi-lo, sairei cantando e agradecendo a sua mão que me protege. Certamente que a saudade vai por vezes invadir o meu coração, e nesses momentos devo chorar como tantas outras meninas ou pessoas distantes das famílias. Mas também sei que encontrarei muitas mães e muitos pais na escola do templo que já me esperam, entre eles as nossas já queridas Eliseva e Lisiane. E o rabino ele fica olhando assim para Maria, extasiado com o que ela está falando, e ele não suporta a emoção. Ele não suporta a emoção, ele começa, né, a chorar. E aí a menina percebe que ele está chorando, e aí ela fala: não chores tanto, que também sou tua filha por já fazer parte do teu sensível coração. Ah, pra que ela falou isso? Aí que ele chora mesmo, aí que ele fica muito emocionado. Ele fica muito emocionado, e aí os pais dela, a própria Maria, fazem silêncio, esperam, né, que ele se recomponha. Dão ali um tempo para ele, porque realmente ele está passando por um momento de despertamento muito importante. E ele termina por fazer um discurso falando que a gente ainda não sabe quantos segredos a vida, né, Deus tem escondidos, e ele não consegue descrever o que ele está passando, e que nada consegue superar aquilo que ele está podendo vivenciar naquela casa singela das bocas de uma criança, que realmente deve ser uma coisa muito profunda, né? E aí finalmente a mãe de Maria então fala alguma coisa. Ela diz que ele provavelmente deve saber o que passa pelo coração de uma mãe ao se imaginar viver separada da sua filha, mas que desde o início eles sabiam da missão dela, e quem são eles para prejudicarem a missão dela, sabendo que ela que vai proporcionar a vinda do Salvador, e que por isso eles estão muito honrados pelo convite da sinagoga, e que ela sabe que lá ela vai ter acesso a instruções e a informações que ela nunca poderia sonhar para a filha dela. E ela termina fazendo um pedido: pedimos que vos façais pai de nossa filha no templo de Jerusalém, e Eliseva, que já conhecemos, seja sua mãe, e Lisiane, companheira de todas as horas. Confiamos em Deus, pois ele sabe o que faz. Somos filhos do mesmo pai. Terminando por dizer que quando ela lembra do sonho que ela teve antes do nascimento de Maria, ela entende a misericórdia de Deus e sabe que faz parte do processo e que ia ser assim, né? Então, tem que se entregar realmente para a vontade mais alta, né? A vontade do Pai. E aí, depois de todas essas conversações, eles então fazem um compromisso que 1 ano a partir daquela data ela seria enviada para o Templo de Jerusalém, que os pais, passariam a receber informações do templo, para que eles também pudessem informar a respeito do comportamento de Maria, e quanto mais sigilo se pudesse guardar a respeito disso, melhor, até para ela própria, para protegê-la, porque ela já era, né, uma criança muito visada. A gente já falou nos outros vídeos a respeito dos visitantes constantes que ela recebia, e que seria muito importante para ela nesse ano que ela ainda ia ficar com a família, de conhecer o máximo do mundo, das coisas que ela podia ali ver no entorno dela, porque faria parte de uma experiência que ela levaria para o templo, para depois que ela não tivesse mais a possibilidade de passar por isso. E o Azedamoa ficou muito, muito, muito tocado dessa visita que ele fez a eles, né? Ele ficou muito mexido, e no final ainda Maria faz alguns comentários importantes para ele sobre o que se espera de um sacerdote.
e faz com que ele volte para casa extremamente meditativo, pensativo, e consciente de que a vida dele não tem mais como ser a mesma. A partir desse dia, dessa visita, ele realmente se transforma, e abre o seu coração para o amor, que ele percebe ser uma das coisas mais importantes a partir até do discurso de Maria para ele, dos discursos, né? Ele que já vem convivendo já há algum tempo com a menina e de uma forma ainda mais próxima do que qualquer outro fora da família. E isso para ele foi motivo de grande alegria, ele voltou muito feliz para o templo e a gente vai finalizando aqui por hoje, porque tem ainda muitas informações interessantes, a gente vai ver como que foi para ela, né, a chegada no templo, o que vai se dar a partir daí. Ainda tem a juventude de Maria, ainda tem mais para frente José que chega na história, até finalmente a chegada do nosso mestre. Então temos ainda um caminho aí pela frente a percorrer, mas a gente gostaria muito de poder contar com a companhia de vocês. Então, quem sabe a gente possa se ver de novo no próximo vídeo. Espero que sim. A gente se vê então. Até lá. Tchau.